Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Excelência autorizasse aí a chamada para verificação de quórum na sessão. Essa presidência acolhe pela ordem do deputado Odilon Aires. Antes, porém, convido o deputado a secretariar os trabalhos da mesa e a proceder à leitura dos expedientes sobre a mesa. Está começando. Não, agora. Vai lá. Bom dia. Tudo errado. Hoje não, eu passei por baixo. Mas o Cauí tem dia que dando a gozar nos outros, né? Mas o Perinhão pediu que nesse aqui, os outros expedientes, primeiro ato. Ah, tá. Mas leia aqui primeiro, né? Isso aqui é mensagem. Mensagem do executivo. Tem que ler toda, né? Sancionou o projeto 772. Tá. Só isso. Mensagem número 170/95 do Executivo Local. Sanciona o projeto de lei número 772 de 95, que dispõe sobre a criação da gratificação de desempenho, aprova a tabela de vencimento aos integrantes da carreira de assistência à educação da Fundação Educacional do Distrito Federal e da outras providências. Requerimento do deputado Odilon Aires. Solicito seja requerida à Secretaria de Administração do Distrito Federal a apresentação a esta Casa de relatório circunstanciado sobre todos os cargos comissionados integrantes da estrutura da administração direta e indireta do Governo do Distrito Federal. Requerimento do deputado José Edmar Cordeiro requer à Câmara Legislativa do Distrito Federal a convocação do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do Distrito Federal. Moção do senhor deputado José Edmar, PSDB, reivindica a Secretaria de Transporte do Distrito Federal a liberação de linhas de transportes coletivos para o bairro residencial do Bosque, localizado na região administrativa de São Sebastião. Moção do deputado José Edmar, solicita à Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar manifestação ao ilustríssimo senhor presidente da Telecomunicação de Brasília, Telebrasília, reivindicando providências para que sejam instalados telefones públicos no bairro residencial do Bosque, localizado na região administrativa de São Sebastião. Moção do excelentíssimo senhor deputado José Edmar, indicação do deputado José Edmar, sugere ao Poder Executivo do Distrito Federal a implantação de postes para iluminação pública em todo o setor e bairro residencial Bosque, localizado na região administrativa de São Sebastião. Moção do deputado José Edmar, reivindica à Secretaria de Transporte do Distrito Federal a liberação de linhas de transportes coletivo para o bairro nacional localizado na região administrativa de São Sebastião. Moção do deputado José Edmar, solicita à Câmara Legislativa do Distrito Federal encaminhar manifestação ao ilustríssimo senhor presidente da Telecomunicações de Brasília, Telebrasília, reivindicando providências para que sejam instalados telefones públicos no bairro nacional localizado na região administrativa de São Sebastião. Moção do deputado César Lacerda. Parabenizo os ilustríssimos senhores Lorival Novaes, presidente da Federação de Indústria de Brasília, Fibra, e Joviano Pereira da Natividade Neto, superintendente do Serviço Social de Indústria, SESI, pela realização em conjunto com a Rede Globo de televisão da ação global na cidade satélite Recanto das Emas. Requerimento
do deputado João de Deus requer tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 740/95. Recurso do deputado César Lacerda contra a decisão da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, que se manifestou contrariamente ao projeto de lei de minha autoria, número 244/95, que autoriza o governo do Distrito Federal a construir um estádio de futebol da cidade satélite de Santa Maria e da outras providências. Recurso do deputado Manuel de Andrade e outros. Recurso contra a decisão da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças na indicação 070/95 de iniciativa do primeiro recorrente. Esta decisão recorrida tem por objetivo sugerir ao chefe do Poder Executivo que os caminhoneiros autônomos que já prestam serviço à Novacap tenham prioridade no montante em que a empresa Novacap substituir os caminhões do tipo gaiola que fazem o transporte dos servidores da mesma por meio de ônibus. Ata da 122ª sessão ordinária de 1995. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Jorge Cauí. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura da ata. Atendendo pela ordem do deputado Jorge Cauí, dispensamos a leitura das atas que se acham sobre a mesa. A ata da 123ª sessão ordinária e 122ª. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Tadeu Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Marcos Arruda, presente. 8. Tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A lista de presença acusa o comparecimento de 8 senhores deputados a número regimental para a discussão das matérias. Daremos início ao pequeno expediente com o comunicado de líderes. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Ausente. Com a palavra, o deputado Cafu. Ausente. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Ausente. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Você quer que fale ou que não fale? Fala ou não fala?
Não. O senhor presidente, os senhores deputados que estão na mesa estão pedindo para não falar, então não falo. Tá feito? Agora, se outro deputado falar, eu vou falar. Obrigado. Agradecemos a compreensão do deputado. Com a palavra o deputado Cláudio Monteiro. O deputado abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, em função de acordo de líderes, eu abrirei mão do meu pronunciamento. Com a palavra o deputado João de Deus. Ausente. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Abre mão do seu pronunciamento. Não havendo mais líderes inscritos, daremos início ao comunicado de parlamentares. Com a palavra o deputado Benício Tavares. Ausente. Com a palavra o deputado Luiz Estevão. Também abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Marco Lima. Ausente. Com a palavra o deputado Geraldo Magela. Com a palavra o deputado Miqueias Paz. Com a palavra o deputado Cafu. Deputado abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado César Lacerda. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra a deputada Maninha. Ausente. Com a palavra o deputado João de Deus. Ausente. Com a palavra o deputado Odilon Aires. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Daniel Marques. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Ausente. Com a palavra o deputado Edmar Pirineus. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Adão Xavier. Ausente. Com a palavra o deputado Marcos Arruda. Abre mão do seu pronunciamento. Com a palavra o deputado Tadeu Filipelli. Ausente. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrado o comunicado de parlamentares. Há expediente sobre a mesa. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do mesmo. Requerimento do deputado Manuelzinho. Solicita em regime de urgência para o projeto de lei número 790/95. Ordem do dia. Solicito o senhor secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Item número 1. Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 585 de 1992, que estabelece prazo para conversão do auto de infração em multa de trânsito, nos casos que especifique da outras providências. Autores: deputado Peniel Pacheco, deputado Manuel de Andrade, relator, deputado Renato Rainha. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Daniel Marques, pela ordem. Eu solicito da presidência a verificação de quórum para verificar o número de parlamentares necessário para a votação. Essa presidência acolhe a questão de ordem do deputado Daniel Marques, considerando que se trata de um projeto, de um veto a um projeto de lei e que exige quórum qualificado para a deliberação. Solicito o senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Presente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro ausente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marcos Lima. Deputado Marcos Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Presente. Deputado Miqueias Paz. Deputado
Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Peniel Pacheco, presente. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente. A lista de presença acusa o comparecimento de 11 senhores deputados. 12 a 12. 12 senhores parlamentares, havendo 12 ausências. Não há número regimental para deliberação. Portanto, a presidência encerra a presente sessão. Está encerrada a sessão. Vai ter Florestan Fernandes agora. Você quer que continue? Não vai ter. Cadê? Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Tenho a honra de declarar aberta a sessão solene para a outorga do título de cidadão honorário de Brasília, em memória ao professor Florestan Fernandes. Convido para auxiliar nos trabalhos da mesa o excelentíssimo senhor primeiro secretário desta casa, deputado Manuel Andrade. Na ausência do primeiro secretário, convido o excelentíssimo senhor segundo secretário, deputado Edmar Pirineus. Convido também o excelentíssimo senhor consultor jurídico do Distrito Federal, Dr. Roberto Aguiar, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal. Convido também o ilustríssimo senhor Florestan Fernandes Júnior, filho do homenageado in memoriam. Convido também a excelentíssima senhora, autora do Decreto Legislativo 053/95 e do requerimento número 319/95, que viabilizou a realização desta justíssima homenagem à excelentíssima senhora deputada Maninha. Também convido a excelentíssima senhora presidenta do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheira Marli Vinhadelli. Convido
os senhores e senhoras presentes a se colocarem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Passo a palavra à idealizadora desta homenagem, a excelentíssima senhora deputada Maninha. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor consultor jurídico Roberto Aguiar, nesse ato representando o governador do Distrito Federal, excelentíssima senhora presidenta do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheira Marli Vinhadelli, excelentíssimo senhor secretário desta casa, deputado Edmar Pirineus, excelentíssimo senhor Florestan Fernandes Júnior, aqui representando
pós-morte o seu pai, o homenageado de hoje, senhoras e senhores deputados, demais autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras. Honrando a frase de Guimarães Rosas, estamos aqui reunidos para provar que vive o brasileiro Florestan Fernandes, o engraxate que se tornou sociólogo, como disse o cantador de cordel José Pessoa de Aquino. Aqui estamos hoje, provando a todos que Florestan continua vivo no coração do povo, que assim o louva, vivo no seio da comunidade acadêmica que ainda não esgotou toda a sabedoria que ele legou em seus inúmeros escritos, vivo na lembrança e no respeito da classe política brasileira, que hoje, como nós, faz uma pausa nas infinitas guerras que guerreia apenas para homenageá-lo. Florestan Fernandes continua vivo na saudade dos seus familiares, asa de dor do pensamento, limite da presença do pai adorado que se foi. O título de cidadão honorário de Brasília, que hoje otorgamos ao mestre Florestan Fernandes, adquire, a partir de agora, novos matizes ao incorporar o seu engenho e capacidade de traduzir em palavras as ideias que se explenam uma dura realidade. Essa realidade brasileira que o sociólogo Florestan Fernandes vislumbrou como um desafio a ser superado e não apenas como um mero objeto de análise. Desafio que empurra para a frente as portas do futuro e abre perspectivas inéditas, sequer incorporado aos programas dos atuais partidos políticos brasileiros. O Brasil jamais foi para ele um tema de estudos. O Brasil foi a sua grande tarefa, o povo a sua verdadeira paixão. Por ele e pelo povo excluído por um sistema social cruel, como ele mesmo dissera, Florestan se fez um gigante. Uma figura de tal modo especial, que sob qualquer aspecto que se olhe, sempre se verá a figura de um homem forte, ao mesmo tempo doce e afável no trato com todos, exigente consigo mesmo, implacável na defesa dos interesses do seu povo. A fé em uma sociedade igualitária e pluralista, o respeito aos direitos da cidadania, marcaram a sua vida. Uma vida que nos deixa o exemplo de bravura e resistência, um testemunho de horror à opressão, uma lição de dignidade na adversidade. Sua palavra, no meio da escuridão da ditadura militar, foi a centelha de luz e, nas horas da angústia, foi a mensagem de esperança e fé. A sua cátedra transformou os próprios objetivos das ciências sociais em nosso país, como um autêntico divisor de água. Até Florestan, esses objetivos raramente passavam de referências acadêmicas colonizadas distantes do povo. Um incômodo colarinho mal ajustado à realidade nacional. Depois de Florestan, a sociologia brasileira encontrou-se com os excluídos e os marginalizados. Encontrou-se com os trabalhadores. Florestan encontrou o PT. Qual personagem de Guimarães Rosa? Florestan, sendo a vez, sendo a hora, entende, atende, toma atento, avança, peleja e faz. O sociólogo Florestan enxergou esse Brasil negro, índio, mestiço, que, no dizer da senadora Benedita da Silva, se vê louro e escandinavo no espelho da sua televisão, na dimensão da sua verdadeira identidade. A identidade da maioria desvalida, analfabeta, abandonada e excluída. Homem de força e de ação, homem de palavras e de lutas. A sua força vinha das muitas lutas que lutara. A luta do menino engraxate pelo pão de cada dia. A luta do entregador de remédios, a batalha noite adentro para matar a sede do saber, a defesa do índio, dos negros desprezados e tantas lutas mais que fosse preciso travar em defesa das minorias. A sua ação se fez sentir na militância política, por vezes clandestina, contra o arbítrio das ditaduras, nas cátedras da USP, da PUC, aqui na UNB, nas teses que defendeu, no Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho que fundou, nos 56 livros que escreveu, nas emendas que fez aprovar como constituinte. A história da Constituição Brasileira de 1988 seria certamente outra e muito outro seu conteúdo humanitário se não tivéssemos Florestan Fernandes no Congresso. A sua militância se espraiou na defesa da escola pública, nas importantes pesquisas que fez para explicar ao Brasil, lá longe, no exílio do gelado Canadá,
sem nunca fugir do passado, sem medo do futuro, com os pés na verdade do presente. João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano, diz que destino de homem é como destino do rio, é destino de ir. E Florestan Fernandes foi. Foi, deixando uma obra imensa, mas inacabada. A obra de Florestan, sua luta, nada disso conseguiu mudar ainda a sensibilidade social do país, que continua na contramão dos seus sonhos, longe dos anseios, inquietações e inconformismo do seu povo. O poder das elites continua intocado. O projeto do Brasil, pensado por Florestan, ainda é uma utopia. Ainda se praticam formidáveis esbulhos contra os direitos do povo, ao mesmo tempo que o rei contempla os seus amigos com as benesses da sua farta mesa, como se essa farta mesa fosse sua. Lutar para reverter essa situação de injustiça endêmica é o nosso grande desafio. É o nosso compromisso para com você, mestre Florestan Fernandes, doce pássaro que voa agora entre nós, nesta casa de leis, neste momento de reflexão e de saudade. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada. Passaremos agora a ouvir a palavra dos excelentíssimos senhores líderes partidários. Concedo a palavra ao deputado Cafu pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, eu antes de iniciar, gostaria de solicitar a todos. Eu tenho uma fala um tanto quanto longa e gostaria de que essa paciência, em homenagem ao velho mestre, a gente pudesse concedê-la. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras e senhores, Florestan Júnior, em nome do teu pai, o meu partido, o partido que ele ajudou a fundar, nós não temos outro momento, já que é este aqui, e gravar nos anais dessa casa estas palavras. Ocupo esta tribuna para mais que apoiar a iniciativa de se conceder o título de cidadão honorário de Brasília, prestar uma homenagem a este grande mestre cuja vida e luta nos dá a certeza de que jamais nos abandonará, pois viverá eternamente através de suas obras e, sobretudo, de seu exemplo, dos seus gestos. É essa certeza que nos dá força para superar o luto e a consternação que sua morte nos causou. Florestan Fernandes foi um desses homens que lutam a vida inteira pela construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática. Um homem cuja luta foi pautada pela ética, pela qualidade de suas atuações e, sobretudo, pelo compromisso com a dignidade da nação a que pertenceu. Um homem que lutou a vida inteira e, por isso mesmo, um homem imprescindível. Neto de imigrantes portugueses, Florestan Fernandes proveio de família humilde. Nascido em São Paulo em 1920, o menino Florestan teve que ingressar cedo no mundo do trabalho, auxiliando assim sua mãe, Dona Maria Fernandes, que trabalhava como empregada doméstica. Aos 6 anos de idade, o pequeno Florestan começou uma vida de trabalho que o levaria ao exercício das mais diversas funções. Limpar roupas dos clientes em uma barbearia de São Paulo, encerar casas, fazer serviços diversos em açougues, alfaiatarias e engraxar sapatos. O mundo da rua e do trabalho, onde se encontrou precocemente inserido, ainda que fosse marcado pela violência e intolerância, deu a este renomado mestre lições duras de sobrevivência, mas ao mesmo tempo fortaleceu-lhe o caráter e o compromisso permanente com a dignidade e a solidariedade, sobretudo com os excluídos e os que sofrem todos os tipos de preconceitos. A necessidade de ganhar a vida não subtraiu desse homem o interesse pelos estudos, a ambição pela aprendizagem, o gosto pelo saber, a paixão pela descoberta. As faltas de oportunidades educacionais foram compensadas pela paixão pelos estudos, forjando-se assim o autodidata de valor intelectual incontestável. As duras experiências vividas marcaram-lhe profundamente o caráter, dando-lhe a exata medida de que, em suas próprias palavras, o grande homem não é o que se impõe aos outros de cima para baixo,
ou através da história. É o homem que estende a mão aos semelhantes e engole a própria amargura para compartilhar a sua condição humana com os outros, dando-se a si próprio. Senhoras e senhores, os empecilhos colocados em seu percurso não impediram Florestan Fernandes de levar à frente seus estudos, concluindo o curso de madureza realizado no ginásio Riachuelo e posteriormente ingressando no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. A escolha do curso, marcada fundamentalmente pelo fato de poder conciliá-lo com seu trabalho de entregador do laboratório Nova Terápica, foi um desses felizes acasos com que nos brinda o destino. Florestan Fernandes tornou-se, sem dúvida alguma, o grande sinônimo das ciências sociais do Brasil, imprimindo um modo novo de fazer ciência, pautado pelo rigor e pela paixão. Mais que isso, a passagem do mestre pela Universidade de São Paulo significou a formação de profissionais antenados com os problemas do país. A sociologia transpôs os muros acadêmicos e voltou-se para os excluídos e os marginalizados, dando-se, assim, os primeiros passos do encontro decisivo entre a universidade e os trabalhadores. Coerente com seu espírito democrata, Florestan Fernandes, que desde 1945 já ingressara na carreira de docente da Universidade de São Paulo, combateu a ditadura política do Estado Novo através da militância clandestina, clandestina sim, porque não existia outra forma, no Partido Social Revolucionário, PCR, formado por egressos do Partido Comunista Brasileiro. No final da década de 40, ao abandonar sua atividade política no PCR para dedicar-se exclusivamente à carreira acadêmica, não abandonou, contudo, seu compromisso com os problemas do seu país. Suas teses de mestrado e doutorado abordam a questão dos índios tupinambás. Já na década de 50, dedicou-se à questão dos negros, através de duas obras de grande envergadura, Negros e Brancos em São Paulo, em colaboração com o professor Roger Bastide, e a integração do negro na sociedade de classes. Estes estudos, vêm revelar a solidariedade de Florestan Fernandes para com os menos favorecidos, demonstrando um forte conteúdo afetivo para com aqueles. Foi sob a batuta deste mestre, em trabalho conjunto com seus colaboradores, que foi criado o Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho, CESIT, cujo objetivo era o de elaborar um projeto maior, denominado Economia e Sociedade no Brasil, buscando-se a construção de uma teoria mais relevante para o Brasil, para a América Latina e para os países subdesenvolvidos e dependentes. Além da produção acadêmica, que ajudou a desmascarar preconceitos e a mostrar ao Brasil sua verdadeira face, o mestre Florestan continuou atento à conjuntura nacional, sobretudo aos problemas educacionais, uma vez que sempre vislumbrou, com admirável lucidez, que o corolário inevitável da igualdade dos cidadãos perante a lei é a igualdade das oportunidades educacionais. Coerente com a postura de homem comprometido com seu país, Florestan Fernandes participou ativamente da campanha em defesa da escola pública, ocorrida em 1960, por ocasião da aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Uma luta de mais de 16 anos, já que vinha da Constituição de 46 essa proposta. Neste período, Florestan Fernandes, mais uma vez, teve participação decisiva. Segundo o professor Antônio Cândido, o mestre Florestan revelou-se um homem que, sem pertencer a qualquer organização definida, pôde agir sobre a sociedade devido à força intelectual e moral adquirida em 2 decênios de aprendizagem. E foi com essa força intelectual e moral que este renomado sociólogo deu sua contribuição ímpar ao projeto original de instituição da Universidade de Brasília, que nasceu, como é sabido por todos, para ser um centro de pesquisa completo, que operasse em alto nível no cultivo e ensino da ciência, no estudo crítico dos temas socialmente relevantes e na realização das pesquisas de importância estratégica para o desenvolvimento autônomo do Brasil, e mais especificamente da região na qual ela está inserida, a região centro-oeste. Foi com a contribuição de pensadores dotados de profunda consciência crítica, entre os quais se inclui o professor Florestan, que a UNB definiu como sua mais nobre vocação a de dominar a ciência, com a preocupação de melhorar a qualidade do conhecimento que tínhamos sobre o Brasil, sinalizando os caminhos de sua independência produtiva.
O desfecho desse sonho, nobres colegas, senhoras e senhores aqui presentes, foi a sua interrupção brutal. Como brutal foi o longo regime de exceção em que se viu mergulhado o país, instaurado com o golpe de 31 de março de 1964. Iniciava-se ali o período mais obscuro da repressão, que vai perdurar até 1975. Prisões, desaparecimentos e mortes de militantes políticos, lideranças sindicais e jornalistas, lideranças estudantis, são sinônimos dessa fase da ditadura. A perseguição e a intransigência foram marcas características dessa época. A hostilidade boçal de que foram vítimas as universidades levou o núcleo inicial de professores da UNB à altiva demissão coletiva. Na USP, foi instaurado inquérito policial militar visando cercear a liberdade de expressão e de ação dos professores daquela casa, criando um círculo de pânico e medo. Senhores, não era de se esperar outra atitude do professor Florestan que não a de se postar firmemente contra aquele estado de coisas. Diante do inquérito policial militar, redigiu e entregou nas mãos do presidente da comissão de inquérito uma carta denominada autodefesa. Tal procedimento lhe valeu prisão por um período de 3 dias. Sua atitude firme, porém, incomodaria muito mais. Com base no nefasto ato institucional número 5, de 31 de 12 de 68, em abril de 1969, Florestan Fernandes era aposentado compulsoriamente, juntamente com aqueles que foram seus alunos e colaboradores de longas datas: Fernando Henrique Cardoso, Paul Singer, Otávio Ianni, José Arthur Janotti, Paulo Duarte e outros mestres. O longo exílio no Canadá, a que se viu obrigado a optar, não apagou em Florestan Fernandes o compromisso com a construção de uma sociedade mais humana e solidária. Ao contrário, assim como a difícil luta pela sobrevivência, presente desde a mais tenra idade, o exílio serviu para acentuar a integridade do seu caráter e fortalecer seus laços para com os excluídos. Ao retornar ao Brasil, além de retomar suas atividades acadêmicas, desta feita na Pontifícia Universidade Católica, a PUC de São Paulo, Florestan Fernandes começou sua carreira de publicista, contribuindo sobremaneira para a formação de uma consciência crítica por parte do grande público, notadamente através de seu trabalho na Folha de São Paulo. Consciente da necessidade de uma participação mais efetiva no processo de reconstrução da sociedade, em 1986, Florestan lançou sua candidatura para deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. O que, senhoras e senhores, estaria movendo este militante solitário a ingressar de forma tão incisiva no cenário político nacional? O móvel principal não era outro senão o de lutar pelas causas sociais que havia defendido durante toda sua existência: a educação pública, gratuita, laica e de qualidade, a autonomia universitária, a existência de uma estrutura de ensino e pesquisa capaz de gerar o avanço tecnológico necessário à independência produtiva do país, a redução das desigualdades sociais, a autonomia das nações indígenas, a proibição e a penalização da manifestação de preconceitos, de discriminação e de segregação racial, entre outros. Foi com esses compromissos que São Paulo elegeu Florestan Fernandes. E foi a esses compromissos que se manteve fiel, o que levou à associação indelével do nome do professor Florestan à defesa do ensino público no país, marcadamente através do seu trabalho na Assembleia Nacional Constituinte. Foi através da participação obstinada do mestre Florestan Fernandes em defesa de uma educação pública gratuita e de qualidade, acessível a todos, que se conseguiu assegurar avanços importantes na nossa atual Constituição Federal. Das 93 emendas apresentadas, pelo menos 34 foram aproveitadas no todo ou em parte no texto constitucional, todas com um forte cunho social. Senhoras e senhores, não seria possível esgotar num pronunciamento a relevância para o cenário nacional da existência de pessoas como o professor Florestan Fernandes, a quem seus pares do Legislativo Federal reconheceram e tratavam como mestre dos mestres. Um homem que foi definido pelo senador José Paulo Bisol como um professor, na mais liberal das significações dos termos. Um gerador de consciência, homem de princípios e ideologias transparentemente definidos, mais abertamente entregue ao diálogo e à discussão. A concessão do título de cidadão honorário de Brasília ao professor, ou mais apropriadamente ao mestre Florestan Fernandes, mais que uma homenagem à sua pessoa, infelizmente, para nós, uma homenagem póstuma,
É o reconhecimento desta casa para com todos aqueles brasileiros que, a despeito de sua condição de excluídos, sofrem as humilhações da vida sem se degradar e contribuem sobremaneira para concretizar o sonho de tornar este país uma nação marcada pela justiça, pela liberdade e pela equidade social. Uma homenagem àqueles que alimentaram a luta e os sonhos do mestre Florestan Fernandes. Antes de encerrar, eu queria dizer que quando os professores das escolas particulares de Brasília realizaram uma greve de 28 dias em 1987, eu fui preso nessa greve, fui preso em frente ao Colégio Objetivo. Eu fui parar numa cela da Papuda, 2 dias antes, com uma agenda imensa, com N compromissos. Eu fui num apartamento aqui na 202 Norte, e o velho mestre disse: vamos lá, Cafu, vamos bater um papo acerca do momento que vocês estão vivendo. Eu topo discutir com vocês. Ele foi para conversar, ele tinha 20 minutos da agenda dele. Era a Assembleia Nacional Constituinte. Ele ficou com a gente 1h30, contando causos da trajetória de luta e dizendo a nós, de forma singela e direta: continue, é por aí que a gente abre picada no meio dessa mata chamada Brasil, no meio desse mundão que nós temos que modificar e transformar. Foi uma lição, foi um momento que eu não quero de modo algum apagar da minha memória. Aquele dia que o professor Florestan, na sede do Simpro, ali no setor comercial sul, passou quase 2 horas conversando com a gente e nos animando naquela greve. Florestan Júnior, eu não sei como você carrega tudo isso, mas uma certeza eu tenho: jamais, jamais mesmo, o legado do teu pai. Nós que acreditamos num outro modo de viver e de conviver, podemos esquecer. Em nome do teu pai, afetuosamente, o Partido dos Trabalhadores presta-lhe essas amigas palavras. Obrigado. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Luiz Estevão, líder do PMDB. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Geraldo Magela, excelentíssimo senhor consultor jurídico, doutor Roberto Aguiar, neste ato representando o governador Cristóvão Buarque, ilustríssimo senhor Florestan Fernandes Júnior, excelentíssima senhora presidenta do Tribunal de Contas do Distrito Federal, conselheira Marli Vinhadelli, excelentíssimo senhor segundo secretário desta casa, meu companheiro de partido, deputado Edmar Pirineus, e excelentíssima senhora autora do Decreto Legislativo número 053/95, que viabilizou a realização desta justíssima homenagem, minha companheira deputada Maninha. O que teria um empresário, talvez um dos maiores empresários do Distrito Federal, e há apenas 1 ano ingressando na vida pública, a dizer sobre a biografia do professor Florestan Fernandes? Teria muito a dizer. E eu quero começar a biografia do professor pelo final, pelos dias que antecederam a sua cirurgia. E quero lembrar aqui qual era o livro que o professor Florestan Fernandes lia. O professor Florestan Fernandes lia a biografia de Nelson Mandela. E é muito curioso que a gente possa traçar um paralelo entre pessoas com o perfil do professor Florestan Fernandes e de Nelson Mandela. Porque são pessoas de origem muito humilde, mas que, dotadas privilegiadissimamente da bênção de Deus, souberam enxergar muito adiante do seu tempo. E superando as suas origens, superando as dificuldades do seu nascimento e da sua criação, conseguiram pensar muito além do seu tempo. O DOPS, nos tempos da repressão, classificava o professor Florestan Fernandes de um homem perigosíssimo, de ambição sem limites. E é verdade. O professor Florestan Fernandes era um homem muito perigoso. Era um homem de ambição sem limites. Perigoso pela coragem de propor mudanças.
bendita coragem. Ambição sem limites, não no sentido material da palavra, mas no melhor de todos os sentidos. Naquela emoção utópica, naquela ambição desmedida daqueles que têm certeza que a partir das ideias e dos ideais o mundo pode ser mudado. O professor Fernandes se dedicava a escrever aquele que seria seu último livro. Infelizmente, nós não podemos ver isso acontecer. Mas ele deixou uma obra muito rica, em que evidentemente já foi dito aqui pela deputada Maninha, pelo deputado Cafu, que se destacam duas dessas obras. Uma delas, que é a integração do negro na sociedade de classe, que é uma obra muito importante na história da construção da sociedade brasileira, porque se antepõe àquela visão um tanto ou quanto lírica e até poética do sociólogo Gilberto Freire. E a outra, que é a Revolução Burguesa, em que o professor Florestan Fernandes coloca de maneira muito clara e muito crítica a lamentável e medíocre contribuição que as classes dominantes brasileiras, e aí eu incluo o setor empresarial, sempre deram no aperfeiçoamento da sociedade. Aliás, é muito curioso, se a gente observar, como as classes dominantes acabam sempre absorvendo as ideias das classes dominadas. E eu não vou falar de teses muito grandes, eu vou falar de coisas muito simples. É muito curioso como os jovens de todas as classes hoje se vestem com as roupas dos pobres plantadores de algodão dos Estados Unidos do século passado, com a calça jeans. É muito curioso como os jovens hoje se vestem com as t-shirts, que nada mais são do que as camisetas que eram usados pelos mais pobres operários do passado. É muito interessante que o prato típico da cozinha brasileira seja a feijoada. Que era o sapato, que era, o César estava me mostrando o sapato ali, que era o prato típico dos pobres, porque era o prato feito com os restos de feijão e resto das partes menos nobres da carne de porco. É muito interessante como a música, que era erudita, era clássica, e os índios, os povos mais primitivos, tinham aquela música tribal, calcada no ritmo do batuque. É muito interessante como os jovens de hoje e a música produzida hoje se aproxima muito mais dos ritmos produzidos pela pobreza dos blues e do jazz dos negros americanos, ou talvez pelo samba, não é verdade, dos pobres do Rio de Janeiro, do que da música erudita, que se praticava nos salões no passado. É muito interessante verificar que a festa popular brasileira, que é o Carnaval, que há 20 anos atrás era uma festa de salões, em que os ricos brincavam nos salões e que os pobres brincavam no meio da rua nas escolas de samba, os salões morreram. E o carnaval de rua, que era o carnaval dos pobres, está cada vez mais rico e cada vez mais próspero. Então é muito interessante isso. E eu faço essa analogia porque, embora não tendo conhecido pessoalmente o professor Florestan Fernandes, eu tenho uma profunda admiração por ele. Discordo de muitas das suas ideias em relação à maneira de se corrigir as graves distorções econômicas e sociais do mundo. Mas não posso deixar de admirar e de traduzir aqui, neste momento, agradecendo à deputada Maninha pela genialidade da ideia e pela oportunidade que me dá, não posso deixar de registrar a minha admiração por ele, por ter a vida inteira discutido todas essas ideias. E quero dizer o seguinte, que uma vez convidado a escrever suas memórias, o professor Florestan Fernandes teve uma resposta muito bonita. Ele disse que não ia perder tempo escrevendo memórias, que ele queria escrever era o futuro. Então é com essa frase, com esse exemplo de vida, que eu quero deixar aqui o meu registro. Porque eu tenho uma profunda admiração pelas pessoas que, como ele, conseguem superar a dificuldade de viver com a sua mãe sem conhecer o seu pai. De passar por todas as dificuldades que ele passou. De superar tudo isso no sentido de conseguir a sua formação acadêmica. De formado academicamente, investir tudo o que tinha na vida, tudo o que conseguiu de conhecimento intelectual, colocando sempre a serviço daquele que, sob seu ponto de vista, era o aperfeiçoamento do país. Instado a entrar no Partido dos Trabalhadores, quando o Partido dos Trabalhadores se formava, recebeu um convite do então presidente Lula e teve mais uma das suas lindas respostas, dizendo que não entraria automaticamente num partido formado por trabalhadores,
porque muitas vezes o partido poderia ter ideias muito boas ou simplesmente ideias fascistas. Que entraria num partido formado por trabalhadores ou não, desde que conhecesse seu programa e seus ideais. Quero dizer que o professor Florestan Fernandes, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, elegeu-se em 1986. Infelizmente, nós não o tivemos muito tempo dentro da Câmara dos Deputados, trazendo sua contribuição. E seria muito importante que ele tivesse trazido, porque um homem com seu desprendimento poderia dar um exemplo à classe política brasileira de que a política, mais do que tudo, tem que ser um exercício da grandeza, e não um exercício da inveja, do ciúme, do despeito e da mesquinharia. Que o político tem que estar, independente de tudo, tem que estar a serviço da construção de uma sociedade melhor, e não a serviço da pobreza de suas ambições pessoais. Por fim, eu quero dizer o seguinte: é uma pena que o professor Florestan Fernandes tenha nos deixado, porque no momento que o mundo caminha talvez para o maior impasse da sua história, em que vai produzir nos próximos anos talvez a maior fatia de excluídos econômicos de toda a história da humanidade, com as consequências da automação, com as consequências do desemprego que já aflige todos os países conscientes e desenvolvidos do mundo, uma pessoa que se dedicava ao questionamento e a propor soluções, certamente, um grande pensador com ele vai nos fazer muita falta. Mas quero deixar também o seguinte: eu não sei se o professor Florestan Fernandes registrou, mas a vida dele é um grande exemplo de um dos grandes patrimônios da sociedade brasileira que nós temos que sempre defender. Porque poucos países como o Brasil, com a sua permeabilidade social, permitem a pessoas como o professor Florestan Fernandes e a outros que têm uma origem tão humilde chegar tão longe na sociedade brasileira. Muito obrigado. Cedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Miqueias Paz, em nome do Bloco Parlamentar Socialista. Senhor presidente, senhores deputados, senhor Florestan Fernandes Júnior, senhor Florestan, demais presentes, eu quero falar muito sinceramente por uma perda que para mim é muito maior, além da perda física, né, de seu pai, uma perda que provavelmente eu teria que correr muito atrás para poder reparar, que é a perda de poder conhecer, ou de não ter podido conhecer melhor, não ter podido vivenciar, não ter tido a felicidade que teve um Cafu, por exemplo, de ter estado com ele. E eu aqui faço uso muito rápido dessa tribuna, no sentido de que talvez seja em tempo, e esse momento possa ser uma oportunidade, e no momento em que nós estamos discutindo os novos rumos da educação do Distrito Federal, em que, por que não, acharmos alguma forma e algum caminho de que essa comunidade de estudantes hoje não tenha essa perda de tempo que eu tive de não conhecer de forma mais profunda, de forma mais evidente, a figura e o trabalho de Florestan Fernandes. Tenho ouvido, no pouco tempo em que estou desenvolvendo essa tarefa parlamentar, muitas coisas importantes a respeito de Florestan Fernandes. E dentre elas, uma que mais me chamou a atenção é o fato de ele ter optado, né, o deputado Luiz Estevam colocou há pouco, dele não ter prosseguido na carreira política, e eu fiquei sabendo que foi por uma opção pessoal, por ele entender que não podia e não deveria continuar essa carreira, porque ele precisava estar eternamente rejuvenescendo, ou buscando sempre novas informações, e que a continuidade da carreira política iria impedir que isso acontecesse, devido aos vícios, a toda a estrutura política que a gente conhece e sabe muito bem, e a gente já tem que enfrentar nesse processo. Então, a gente, ao ouvir um raciocínio dessa natureza, e que é muito maior do que a posição individual, você percebe que ele é um daqueles que um grande autor disse, os imprescindíveis. Ele faz parte, com certeza, desse conjunto de pessoas imprescindíveis para a humanidade, para dizer para a gente que existe sim uma luz no final do túnel. E o pouco que eu pude absorver de Florestan Fernandes me leva a um compromisso de querer, juntamente com aqueles que têm mais conhecimento a respeito dele, buscar ampliar essas informações, e que essas informações possam chegar a essa geração
que está meio sem o norte, meio sem uma direção de para onde ir, afinal de contas o mundo está passando por uma reestruturação e que a gente, alguns setores, como o que eu pertenço, discordam da reestruturação que está acontecendo no mundo, mas de qualquer maneira ele pode ser sim um farol para essa juventude que está buscando um caminho a seguir. E é, com certeza, a nossa obrigação, enquanto parlamentares, de abrir porta para que a juventude de hoje tenha uma informação correta, que não passe por aquilo que eu passei, de não ter essa informação de forma mais evidenciada. Obrigado pela sua presença, obrigado por seu pai ter existido. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Companheira Maninha, propositora desta sessão, companheiros parlamentares, imprensa, representante do professor Florestan Fernandes, seu filho, Florestan Júnior, dona Marli Vinhadela, presidente do Tribunal de Contas, nosso consultor Roberto Aguiar, minha saudação ao presidente desta casa e deputado Edmar Pirineus. Eu não poderia deixar de, nesta sessão, trazer a minha homenagem ao professor Florestan Fernandes, porque, além de companheiros de partido, nós somos também colegas de profissão e tivemos a oportunidade, como disse o Cafu, na nossa luta pela conquista de uma educação melhor neste país, nos encontrarmos em muitos fóruns. Por isso, eu quero deixar registrado aqui também algumas passagens de sua vida que eu acredito que devam ser registradas nos anais dessa casa. O professor Florestan Fernandes nasceu no dia 22 de julho de 1920, em São Paulo, filho de uma imigrante portuguesa, analfabeta, viúva, que criou trabalhando como empregada doméstica. Florestan começou a trabalhar como engraxate aos 9 anos, depois como ajudante de barbeiro, carregador, balconista de bar e alfaiate. De formação marxista, cursou ciências sociais, ao mesmo tempo em que trabalhava e militava numa pequena organização trotskista. Atuou no movimento estudantil, ocupando o cargo de diretor do Departamento de Ciências Sociais de 42 até a queda da ditadura de Vargas. De 42 a 51, foi membro da Quarta Internacional. Perseguido pela Revolução de 64, foi preso em 11 de setembro de 64 por contestar inquérito policial militar realizado na USP, que investigava a subversão dos estudantes, e em abril de 69 foi aposentado compulsoriamente pelo AI-5. E, sem condições de exercer sua profissão no Brasil, exilou-se no Chile, França e Estados Unidos. Só retornou ao Brasil em 72. Filiou-se ao PT, após a discussão e a compreensão de que era o partido que se enquadrava dentro da sua luta, da sua visão de transformação social, embora com visão crítica e sempre propondo que o nosso partido pudesse avançar internamente e externamente. Foi eleito deputado federal em 86 e reeleito em 1990. Colunista da Folha de São Paulo por 6 anos, catedrático da USP, Florestan foi também professor das universidades de Colômbia e Yale nos Estados Unidos e Toronto no Canadá. Conviveram com ele mais de perto sua esposa, Miriam Rodrigues Fernandes, seus 6 filhos, 12 netos e um bisneto. No último mandato, com o agravamento de seu estado de saúde, passou pelo menos 1 ano afastado do trabalho. Florestan sofria de cirrose hepática crônica desde 75, quando fez uma cirurgia simples e, infelizmente, recebeu uma transfusão de sangue contaminado com o vírus da hepatite. Sob ataque prolongado e permanente do fígado, Florestan parou de produzir anticorpos e seu organismo ficou suscetível a qualquer infecção. Quando se preparava para escrever o seu 57º livro, no último dia 4 de agosto, foi submetido a um transplante de fígado no Hospital das Clínicas de São Paulo.
Florestan morreu no dia 10 de agosto, devido a uma má utilização do aparelho de hemodiálise no Hospital das Clínicas de São Paulo. Antes de ir para o Hospital das Clínicas, Florestan teve a chance de ser operado nos Estados Unidos, onde a espera por um órgão dificilmente passa de um mês. Mesmo em estado gravíssimo de saúde, Florestan recusou a cirurgia no exterior, proposta por Fernando Henrique Cardoso, dizendo que não poderia aceitar um privilégio e que confiava nas pesquisas, no desenvolvimento e na medicina do Brasil. Suas obras. Autor das mais importantes obras das ciências sociais no Brasil, é reconhecidamente um dos maiores intelectuais de nossa história. Florestan escreveu 56 livros, 7 deles foram publicados também no exterior. Florestan deixou 4 livros escritos que ainda não foram publicados. Seu trabalho de antropologia, feitos há 40 anos, como, por exemplo, a integração do negro na sociedade de classes, são consideradas leituras obrigatórias até hoje. É autor de A Revolução Burguesa, que é um retrato dos homens, do poder e do dinheiro, de uma classe que eterniza impasses históricos em sua resistência à mudança social. Quero deixar registrado aqui, para finalizar a minha intervenção e o meu registro sobre a história de Florestan, o que Lula comentou quando da morte do nosso companheiro. Lamento que o sociólogo tenha morrido sem ver concretizado o sonho da implementação da reforma agrária, e ainda, por ironia, no dia de um massacre de sem terras em Rondônia, dia 10 de agosto. Professor Cristóvão Buarque, Florestan é uma destas raras figuras humanas que surgem às vezes na história de um país e que conseguem marcar toda uma geração pelas ideias e pelo exemplo de coerência. Ele marcou o Brasil deste século e certamente o próximo. Suas ideias revolucionaram a maneira como nós todos vemos a sociedade brasileira. Sua vida foi uma dedicação firme e intransigente na procura de fazer uma revolução na sociedade que ele estudou. Talvez em sua vida a revolução não ocorreu em uma profundidade que ele desejou, mas ocorreu em uma profundidade maior do que aqueles que apenas veem os aspectos superficiais. E seu exemplo vai nos ajudar a continuar o trabalho que ele fez. Palavras do companheiro e senador Darcy Ribeiro. Uma coisa muito bonita foi ver ele deixar a sua torre acadêmica para entrar na briga política por uma melhor lei de diretrizes e bases da educação. E eu concluo dizendo, Florestan deixou o exemplo a todos nós do amor pela luta e pelas transformações sociais. Eu tenho a honra de registrar no nosso meio as presenças do ilustríssimo senhor Ademar Sato, este ato representando o secretário de Administração do Distrito Federal. Também, entre nós, o excelentíssimo senhor secretário especial de Participação Popular e Inclusão Social, nosso companheiro ex-deputado suplente atualmente, Eurípides Camargo. Também, dentre nós, diretora do PROCON, doutora Elisa Martins. Eu tenho a honra de conceder neste momento a palavra ao excelentíssimo senhor Roberto Aguiar, consultor jurídico, neste ato representando o senhor governador. Meu caro presidente da Câmara Legislativa, deputado Geraldo Magela, Florestan, senhora presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, doutora Marli Vinhadelli, minha amiga Maninha, deputado Edmar Pirineus. Depois do brilho de todos os que se manifestaram, mostrando as diversas facetas e a significação da vida de Florestan, talvez caberia a mim tão somente pontuar alguns aspectos que eu julgo de importância. Que legado eles nos deixam, para além, inclusive, da sua obra de importância fundamental neste país? Acredito eu que o primeiro legado que Florestan nos deixa é o legado da paixão
numa sociedade absolutamente inerte em termos de sentimentos. A paixão pela transformação, a paixão pelo povo brasileiro, a paixão que o levou a estudar, a paixão pela igualdade, numa sociedade onde os valores se esmaecem e onde a aparência vale muito mais do que a essência das pessoas. Florestan, com seu discurso, até mesmo que eu tive a honra de lê-lo e de participar de vários seminários, Florestan, com seu estilo até às vezes mesmo seco, duro, naquele estilo ele não tergiversava, ele não tinha esta retórica balofa de palavras bonitas para esconder os interesses mais discutíveis. Esta é a primeira grande lição que eles nos deixam. É impossível ser cidadão, ser político e ser intelectual sem paixão. Um segundo ponto que eu acho muito importante na obra de Florestan é que sobre ela percorre, há um eixo ético que a percorre de começo a fim. Principalmente hoje, onde a ética também é uma coisa que se fala muito, um conceito que se circula muito, mas absolutamente não é aprofundado. No momento em que vige as leis do mercado, ou no momento em que as pessoas são consumíveis como produtos, no momento em que, se a homenagem aqui fosse para a Xuxa, certamente milhares de pessoas estariam aqui, mas há como uma homenagem para um cidadão sério, significativo e transformador. Isto não pega mais porque não tem o marketing, porque talvez Florestan fosse, na sua aparência, um anti-herói, na sua simplicidade, com a sua bengala, com a sua fala mansa. Então, evidentemente, ele não tem todas aqueles holofotes e aqueles spots que são necessários para promover as mediocridades que passam por todos os cantos desse país. Um terceiro ponto que eu queria deixar, que o Florestan nos deixa o legado, é o legado da utopia. Hoje parece que uma certa visão tanática da sociedade, uma visão de morte se coloca. A história morreu, diz Fukuyama, a utopia morreu, e parece que certos setores querem matar o último direito do ser humano, que é o direito de sonhar, que é o direito de ter uma utopia. E Florestan nos deixa esta visão de que todo o seu pensamento científico, inclusive, está visualizando uma busca utópica, uma busca de sonho, inclusive dentro dos mais modernos e contemporâneos aspectos da epistemologia. Isto é, o mito da neutralidade da ciência já se foi. Não existe conhecimento neutro. O conhecimento é sempre comprometido. E o compromisso ético, político, utópico na obra de Florestan é evidente. Por último, para não tomar o tempo desta tão nobre casa, eu queria deixar demarcado para nós que Florestan, talvez, e poucos dizem isso, seja pela sua vida, seja pela sua vida relacional com sua família, com seus amigos, e seja por a sua paixão pela cidadania, Florestan nos deixou um exemplo muito importante de que é possível amar numa sociedade que é sentimental. Numa sociedade em que, hoje, e muito bem estudada por alguns teóricos como Giddens, Virilio, numa sociedade em que o espetáculo é o que vale, o cênico é o que vale, o choro simples é o que vale, onde a vida e os problemas passam como se fosse uma novela. E ele deixa um exemplo de amor, um amor representado pela sua dignidade moral, pela sua dignidade intelectual e pela sua importância enquanto cidadão. Por isso, representando o governador do Distrito Federal,
cujo brilho eu não tenho, eu queria deixar aqui consignada a minha homenagem e o meu afeto por Florestan. Muito obrigado. Nesse instante, eu quero convidar